Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Isaac, e nós vamos nesta ocasião fazer uma exposição da Palavra de Deus. Nós vamos ler o texto que é referenciado no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Nós estaremos falando sobre os sinais de Jesus e estaremos trazendo uma exposição, uma mensagem que tem como tema sinalizando para algo superior. Em uma outra ocasião, nós estávamos fazendo esta mesma exposição, mas houve uma interrupção na transmissão e não foi possível concluir a nossa exposição de João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. E por isso nós estamos retomando agora. Entretanto, faremos a exposição desde o início e não de onde paramos na transmissão anterior. Para então prosseguirmos, vamos ler o nosso texto, que, como já disse, é João, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Esteja atento a esta leitura, que com certeza a palavra de Deus, ela é abençoadora e não pode ser negligenciada. Por isso, esteja atento a esta leitura que agora vamos fazer no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam
de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Meus amados irmãos, como já temos falado, nós estamos diante de um texto que fala dos sinais de Jesus. E o tema para nossa exposição é sinalizando para algo superior. Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho que fala de sinais. Pois João, ele usa os atos milagrosos realizados pelo Senhor Jesus como um meio para apontar alguma coisa. Então, João, quando vai falar milagres, ele usa o termo sinais para dizer que estes atos milagrosos de Jesus sinalizam alguma coisa, apontam para alguma coisa. E, inclusive, esse também será o sentido da nossa exposição nesta ocasião. O texto lido, por sua vez, fala de sinais que apontam para a cura, o alimento e o senhorio da alma. Esteja atento a isso, porque será muito importante para que você venha entender a mensagem de Deus para a sua vida. Quero dizer, em primeiro lugar, que esse texto apresenta sinais que apontam para a cura, o alimento e o senhorio da alma. E nesta exposição trabalharemos 3 fatores físicos e terrenos que indicam realidades espirituais. Trabalharemos nesta mensagem 3 fatores físicos e terrenos que indicam realidades espirituais. E o primeiro fator, o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui, também tratar a respeito, é a cura do corpo físico. Temos no texto lido a informação que Jesus realizava sinais sobre os enfermos. Isto é João, capítulo 6, versículo 2. Por isso, então, uma multidão o seguiu até onde Jesus estava, porque ele realizava sinais sobre os enfermos. Já expliquei de antemão o motivo de João usar o termo sinal para se referir aos milagres realizados por Jesus. E então, nós temos aqui a informação que Jesus realizava sinais sobre os enfermos. Ou seja, pessoas que estavam doentes eram sanadas de suas doenças por meio de milagres, os quais João chama de sinais, realizados pelo Senhor Jesus. Significa dizer que o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, o coxo passava a andar perfeitamente, leprosos eram purificados, pessoas com hemorragias também eram curadas, ou seja, Jesus realizava sinais sobre os enfermos. É importante dizer que os milagres realizados por Jesus, eles eram, na verdade, sinais, e significa dizer que os milagres que Jesus realizavam, eles não eram um fim em si mesmos. Entenda isso. Os milagres realizados por Jesus não eram fins em si mesmos. Ou seja, os milagres realizados por Jesus eram meios que falavam a respeito do próprio Jesus. Os milagres
realizados por Jesus eram mensagens as quais falavam a respeito de Jesus. Os milagres eram sinais, eram meios pelos quais Jesus se tornava conhecido e também identificado para o povo de Israel. Mas quando falamos que os milagres, ou seja, os sinais realizados por Jesus, não eram um fim em si mesmos, nós percebemos em nossos dias que pseudos evangelistas, eles têm utilizado os sinais como uma finalidade máxima. Isso, entretanto, não é coerente com a palavra de Deus. Não é coerente com os ensinamentos de Jesus. Não é coerente com o ensinamento dos apóstolos. Em suma, não é coerente com as sagradas Escrituras. Pois os milagres jamais poderão ser finalidades máximas. Porque a finalidade máxima é o conhecimento de Jesus, o que pode ser possível por meio de milagres que o próprio Jesus venha realizar para evidenciar, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua personalidade. Então, os sinais sobre os enfermos falam de um ser que sara as feridas da alma. Por que eu estou dizendo isso? Que os sinais sobre os enfermos fala de um ser que sara as feridas da alma. Porque, como tenho dito, e quero aqui novamente enfatizar, os sinais, eles são, na verdade, meios que apontam para algo maior. Os sinais, eles sinalizam para algo superior. Então, quando vemos Jesus curando enfermos, temos então a mensagem que Jesus cura a alma de cada ser humano. Nós sabemos que o ser humano ele busca refrigério para a sua alma. Ou seja, o ser humano busca alívio para a sua alma. O ser humano busca, assim, uma renovação de espírito. E isso só é possível por meio de Jesus. Porque as curas físicas, às vezes, são realizadas até mesmo por meio da medicina. A medicina moderna tem realizado curas e mais curas. Inclusive, coisas que não tinham solução em épocas passadas, hoje tem solução por meio da medicina moderna. Mas quando nós falamos da alma ou do espírito, ou seja, o homem interior, somente o médico Jesus pode sarar as feridas da alma. E tem algo mais. Somente Jesus pode curar a chaga do pecado. O homem, a mulher, que ainda não recebeu os cuidados da medicina espiritual de Jesus, permanecem chagados pelo pecado. Uma chaga porulenta, uma chaga que tem um mau odor, uma chaga dessas que maltrata, que inflama, que lateja, que dói, que deixa o ser humano espiritualmente debilitado. Somente Jesus pode curar estas feridas. Estamos dizendo que os sinais de Jesus apontam para algo superior. Temos aqui em João, capítulo 6, versículo 2, que Jesus realizava sinais sobre os enfermos. Se aquilo que Jesus realizava sobre os enfermos eram sinais, significa dizer
que isso está apontando para algo superior. Nós sabemos que a placa, o sinal, aponta para uma realidade. E quando Jesus curava enfermos físicos, estava nesta atitude ensinando que ele cura espiritualmente pessoas que estão adoentadas da alma e que precisam de socorro espiritual. E agora, o que fazer diante deste conhecimento? Sabemos que a cura do corpo físico aponta para a cura do homem espiritual. O que fazer? A exemplo da multidão, vamos buscar a Jesus. Jesus estava em um local. A multidão foi ao encontro de Jesus, porque este curava, realizava sinais sobre os enfermos. Que do mesmo modo possamos ir ao encontro de Jesus, mas na certeza que ele realiza bênçãos espirituais em nossas vidas. Consideremos que a cura da alma é o mais importante, porque é natural que busquemos a cura do corpo físico, e não tenho nada contra para quem busca a cura do corpo físico. Entretanto, é necessário saber que existem coisas que são de valores primordiais e existem coisas que são de valores secundários. E a cura da alma é de valor primário. E a cura do corpo físico é de valor secundário. Por isso, consideremos que a cura da alma é mais importante. Dentro deste contexto aqui, é possível dizer que Deus está mostrando que quer curar a alma de cada ser humano. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, deixa eu dizer algo para você, tirado aqui do texto para a sua vida. Não é aqui tirado de mim para a sua vida. Também não foi nenhum anjo que falou ao meu ouvido. Também não foi nenhuma voz audível da parte de Deus. Mas aqui das Escrituras, estou tirando para você esta informação. Receba. Deus quer curar a sua alma. Deus, ele quer curar a sua vida. Deus quer curar a vida de cada ser humano. Que tal orarmos a Deus? Que tal buscarmos a Deus para sermos espiritualmente sadios? Pois Deus, ele cura. Então ele cura a alma, ele cura o homem interior. Que possamos orar. Oramos por tantas coisas. Inclusive, mais do que nunca, a igreja está orando. Porque a humanidade está passando por algo difícil. Eu acredito que a maioria dos irmãos nunca viram algo semelhante a este período em que estamos vivendo. Uma peste chamada coronavírus, ou Covid-19, está assustando a humanidade. E não poucas vezes oramos a Deus pedindo livramento. Fazemos bem. Muitas vezes oramos a Deus pedindo cura. Fazemos bem. Entretanto, estas coisas, elas são de valores secundários. Elas estão em segundo lugar, ou deveriam estar em segundo lugar, na nossa lista de pedidos a Deus. Pois em primeiro lugar, deve permanecer o propósito de ter uma alma restaurada por Deus, purificada por Deus, abençoada por Deus, de maneira tal que venhamos ter a alegria que excede todo o entendimento. O ser humano, ele é enfermo por natureza, pois ele já nasce com a culpa e com a natureza do pecado. E por isso, então, o ser humano, ele tem que sair do contexto terreno, ele tem que transcender e ele tem que buscar forças
no contexto espiritual, porque ele é enfermo por natureza. Mas Deus, ele tem cura para a enfermidade. Temos como ilustração a cura do corpo físico, algo que Deus fez no passado e ainda faz no presente. Mas estas coisas Deus realiza, apontando para algo maior, sinalizando para algo superior. Quando Deus cura o corpo físico, Ele está nos dando a mensagem que Ele cura a nossa alma para que estejamos bem diante dEle. Então, meus amados irmãos, tenhamos em mente que a cura física é um sinal e não devemos buscar Jesus somente para esta vida. Pois aquele que busca uma cura somente para o corpo é uma pessoa que está buscando a Jesus somente para esta vida. Uma pessoa que só busca Jesus para este cotidiano está buscando Jesus somente para esta vida. Porém, é necessário contemplar a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade, ela não é física. A nossa maior necessidade não é terrena. A nossa maior necessidade, ela é espiritual. Pois somente vivenciando o espiritual estaremos alinhados com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando Deus cura fisicamente, está mostrando que também cura espiritualmente. E Ele, com certeza, curou já a alma de muitos. Continua curando a alma de alguns. Continuará curando até que sejamos plenamente glorificados. Mas o sinal de que Ele cura fisicamente é uma indicação que Ele cura espiritualmente. Outro indicador de realidade espiritual é o pão do corpo físico. Nós estamos aqui trabalhando 3 sinais que apontam para realidades espirituais. Nesse texto aqui é possível ver a cura, o alimento e o senhorio da alma. Já trabalhamos a cura. Vamos agora falar sobre o alimento. Percebemos no texto lido, de João capítulo 6, que Jesus supriu a necessidade de pessoas que precisavam se alimentar. Sim, em João capítulo 6, Jesus supriu a necessidade de pessoas que precisavam se alimentar. O objetivo dessa provisão era causar fome espiritual. Espera, como assim? O que eu vejo é o seguinte: Jesus estava em um lugar deserto. Uma grande multidão estava ali. Estas pessoas precisavam se alimentar. Há outros textos que corroboram com João, capítulo 6. E então Jesus, por causa da fome física, multiplicou pães e peixes. Eram 5 pães de cevadas, 5 pães da pior qualidade, que não eram pães feitos de trigo, eram pães feitos de cevada. A cevada, inclusive, alguns plantavam até para alimentar animais, mas alguns usavam o cereal, pessoas mais pobres, para que deste fosse fabricado pães. Entretanto, não eram pães de boa qualidade, eram pães de pior qualidade. Havia também 2 peixes, possivelmente salgados, para um lanche ali de um rapaz, de um adolescente. Mas Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos e realizou um grande sinal, multiplicando estes pães e peixes. Entretanto, Jesus possuía um objetivo primordial. Pois eu ouso dizer que o objetivo primordial de Jesus não era alimentar aquelas pessoas.
O objetivo primordial de Jesus era realizar um milagre, era realizar um sinal para que este causasse despertamento espiritual na vida daqueles que ali presenciaram, testemunharam aquele milagre. Então Jesus proveu a necessidade de pessoas que precisavam se alimentar para causar naquelas pessoas fome espiritual. A fome espiritual é algo muito necessário. Em nossos dias, nós vivemos um materialismo terrível, ou seja, pessoas estão mais apegadas à matéria. O sentido de suas vidas está na matéria, ou seja, vivemos uma geração materialista. Vivemos, inclusive, em uma sociedade materialista. Por que não dizer, muitos cristãos são materialistas. Mas nós temos que ter consciência que a nossa realização, ela não deve estar na provisão, e sim no provedor. Que tipo de provisão eu estou falando? Que tipo de provedor eu estou falando? Quando eu digo que a nossa realização, ela deve estar no provedor e não na provisão, eu quero dizer com isso que nós devemos se realizar em Deus, primeiramente em Deus, para depois, em segundo lugar, poder então ter alguma realização nas bênçãos de Deus. Entretanto, realização no sentido pleno e completo deve ser em Deus por meio da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o nosso alimento espiritual. Eu disse a você que quando Jesus multiplicou aqueles pães, multiplicou aqueles peixes, ele estava realizando um sinal. Sinal é algo que aponta, é algo que indica. E aquele sinal estava apontando para quem? Este sinal estava apontando para Jesus. Quando Jesus realizou o sinal da multiplicação de pães e de peixes, na verdade ele estava dizendo, com esta manifestação sobrenatural, Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida que desceu do céu, conforme João capítulo 6, versículo 35. Ou seja, Jesus é o nosso alimento espiritual. É Jesus que nos sacia espiritualmente. Ou seja, somente Jesus pode preencher o nosso ser de sentido. O nosso ser, a nossa vida, ela só será repleta de sentido se tivermos Jesus, se professarmos fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. O nosso sentimento de realização deve depender unicamente de Jesus. Eu gosto de exercitar esta realização em Jesus do seguinte modo. Por exemplo, quando algo está dando errado, então eu penso, isso não importa, pois eu tenho Jesus, e Jesus para mim é a realização plena da minha vida. E isso, na verdade, além de ser uma realidade espiritual, verdadeiramente funciona, porque isso é de fato uma profissão de fé, é uma vida regida pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E são tantas coisas até pequenas que tiram a nossa paz de espírito, que atribulam as nossas vidas. Quando isto ocorrer, lembre-se que nada mais importa, porque a nossa realização está
exclusivamente na pessoa bendita do Senhor Jesus. O alimento, o milagre do alimento físico, sinaliza para o alimento espiritual. Eu falei a princípio que a cura física alimenta, melhor, a cura física aponta para a cura espiritual. E agora eu estou dizendo que o alimento físico aponta, fala a respeito, é um sinal do alimento espiritual. Que venhamos seguir a Jesus em busca de pão espiritual. Que não sejamos seguidores materialistas. Quando Jesus saiu do lugar onde havia multiplicado pães e peixes, a multidão que foi alimentada por esta multiplicação seguiu a Jesus e compareceu aonde Jesus estava. Jesus então exortou aquelas pessoas dizendo: vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas pelo pão que vocês comeram. Ou seja, eram seguidores materialistas. Jesus realizava sinais e eles não estavam entendendo. Hoje nós entendemos. Louvado seja Deus. Mas aquelas pessoas não entendiam. Jesus multiplicou pães e peixes para despertar naquelas pessoas fome espiritual. Mas elas ainda permaneciam no campo materialista de se viver. E buscavam a Jesus pelo pão que perece. Entretanto, Jesus os exortava, dizendo para que procurasse o pão que não perece. Jesus estava falando dele mesmo, porque Jesus é o pão para saciar a fome da alma. Quando oramos ou buscamos a Deus, nós estamos orando, buscando a Deus, ou somente as bênçãos de Deus? Porque se oramos e buscamos somente as bênçãos de Deus, se quando oramos não buscamos a Deus, se quando oramos não priorizamos a nossa comunhão com Deus, se quando oramos só pedimos carro, moto, coisas assim, estamos semelhantes a esta multidão, que procurou a Jesus pela provisão de pão físico, material. Mas Jesus tinha um interesse de causar naquelas pessoas fome espiritual. Por quem? Pelo próprio Jesus, que falou dele mesmo dizendo: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Ou seja, Jesus nos mandou trabalhar pela comida que não perece. Ou seja, o alimento espiritual, o alimento que vem do céu. Meus amados irmãos, nós temos uma espiritualidade para desenvolver. Então, levemos em consideração que o alimento espiritual é algo muito importante. Assim como é importante o alimento material, o arroz com feijão, às vezes bife de gado, às vezes bife do olhão, como se diz aqui no Ceará, que cearense nato não diz olhão, diz olhão. E na verdade, nesse alimento é importante para nós. Se não nos alimentarmos fisicamente, ficaremos fracos, desnutridos. Ficaremos até mais vulneráveis a pegar qualquer tipo de doença, inclusive Covid-19. E da mesma forma é o alimento espiritual. Se não nos alimentarmos, ficaremos fracos espiritualmente. E com certeza adoeceremos e iremos definhar até a morte espiritual. Não se alimentar de Deus é um erro que deve ser evitado. Devemos transpor as barreiras do materialismo e se achegar a Jesus e ficarmos mais próximos de Deus. Vamos aqui ao terceiro e último tópico. O último tópico é o terceiro fator físico e terreno que indica realidades espirituais. O terceiro tópico é o governo puramente político. Por que isso agora? Olha, quando Jesus multiplicou pães e peixes, aquela multidão ali, que era constituída de 5.000 homens,
fora mulheres e crianças, quiseram aclamar Jesus como o rei deles. Observe que Jesus, se ele quisesse, ele já teria ali de prontidão um exército de 5.000 homens. E Jesus, sabendo, né, claro que eles queriam aclamar Jesus como rei, Jesus então se retirou. Até porque o reino de Jesus não era deste mundo. Mas isso aqui mostra muita coisa a respeito daquelas pessoas. Aquelas pessoas ali que foram alimentadas por Jesus, elas queriam um Messias assim. Um Messias que fosse um político daqueles que haviam ali, mais diferenciado. Um político que fosse favorável às causas da nação de Israel. Mas Jesus, ele não tinha vindo como um Messias político. Na verdade, Jesus veio como um Messias espiritual. Vocês estão vendo como o espiritual é mais importante do que o terreno? Se o terreno fosse mais importante do que o espiritual, Jesus teria vindo assim numa condição terrena. Entretanto, Jesus, ele veio numa condição espiritual. Jesus, ele era um Messias espiritual. Ele não foi um Messias político segundo a política da terra. Em nossos dias, nós até procuramos alguém para governar politicamente. E eu sei que não seria uma má ideia ter uma pessoa que nem Jesus governando politicamente sobre a face da terra alguma nação. Entretanto, como já vos disse, este não era o propósito do Senhor Jesus. De fato, o Senhor Jesus foi e é um grande rei. Porém, Jesus, ele quer reinar primeiramente nos corações. Jesus, ele não quer reinar sobre uma nação. Jesus, ele não quer reinar agora sobre o mundo todo na condição de um imperador. Na verdade, Jesus, ele quer reinar nos corações. E com certeza seremos plenamente realizados se rendermos as nossas vidas a Cristo. E chegará um dia que Jesus vai reinar sobre toda a terra. Entretanto, este reinado de Jesus sobre toda a terra será a partir do coração de cada um de nós, porque ele primeiro está conquistando os corações. Depois dos corações conquistados, ele então estabelecerá seu reino, e seus súditos serão aqueles que ele os atraiu pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, por sua benignidade. Devemos buscar um rei para a alma, não para o estômago. Observe, estas pessoas, elas quiseram levantar Jesus como rei. Por quê? Porque Jesus deu a elas pão. Pão, literalmente, Jesus deu a elas pão. Ah, se ele nos deu pão, se ele nos deu peixe, então nós queremos que ele seja o nosso rei. Entretanto, não era essa a finalidade de Jesus. Na verdade, Jesus buscava pessoas que desejassem se alimentar do pão espiritual, que era o próprio Jesus, e não do pão que perece. E como já disse anteriormente, o próprio Jesus exortou estas pessoas, quando elas o procuraram. Estas que se alimentaram, estas que quiseram aclamar Jesus como rei, Jesus se retirou, essas mesmas pessoas procuraram Jesus, e Jesus diz, eu sei porque vocês estão me procurando. Não é por causa dos sinais. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sei que vocês não estão me procurando por causa do sentido espiritual, do significado espiritual, dos sinais que realizei. Na verdade, vocês ainda são materialistas, estão buscando a mim por causa de necessidades materiais. Porém, devemos buscar um rei para a alma e não para o estômago. Era isto que Jesus esperava ali. Que pessoas o buscassem como o rei de suas almas e não como alguém que os suprisse cotidianamente de alimento. Não estou dizendo que Deus não provê pão de cada dia. Sim, ele provê, mas a provisão de pão de cada dia, pão literal, é algo de valor secundário, é uma provisão de valor secundário. Em primeiro lugar, Deus, ele busca pessoas que o desejem. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Então, meus amados, vamos aclamar Jesus como o Rei das nossas vidas. Não vamos confundir o governo de Cristo com os governos da terra. E vamos também entender que precisamos pertencer ao reino de Deus. Estamos aqui, mas a nossa filiação é ao reino de Deus. Aqui no Brasil, por mais que sejamos cidadãos, por mais que amemos a nossa nação, somos peregrinos e forasteiros que estamos andando, que estamos caminhando rumo às mansões celestiais. Então, o que nós estamos querendo para as nossas vidas? Estamos querendo um rei que reine sobre a nossa alma? Estamos querendo um rei que reine em nossos corações? Ou estamos querendo um rei que nos dê provisões materiais? Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Temos esta informação em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus tem um projeto, e Jesus é a centralidade do projeto de Deus para as nossas vidas. E quero dizer que uma vida com Deus está acima de uma vida terrena. Às vezes queremos ter uma vida terrena confortável. Entretanto, uma vida com Deus sobrepuja e muito uma vida terrena. Inclusive há pessoas que são pobres na vida terrena, mas são ricas por causa de Deus em suas vidas. E há pessoas que, na verdade, são ricas financeiramente e espiritualmente pobres, porque não são dedicadas a entregar suas vidas nas mãos de Deus. Então vamos vencer o materialismo e se unir a Cristo Jesus, pois assim Deus estará realizando uma grande obra em nossas vidas. Meus amados irmãos, para concluir, quero dizer que nós temos visto até aqui que Jesus é a cura e o alimento da alma e também o seu Senhor. Jesus é a cura da alma, Jesus é o alimento da alma e Jesus, ele é também o Senhor da alma. E quero perguntar, somos capazes de transcender e conhecer verdadeiramente a Jesus? Somos capazes de irmos além do contexto terreno e termos conhecimento e termos um relacionamento com Jesus? Nesta noite, eu posso dizer com muita convicção bíblica que Jesus o chama para que você venha transcender, para que você possa ir além dos horizontes deste mundo físico, terreno, natural, e desfrutar de comunhão com Jesus. E que Jesus verdadeiramente venha ser a sua cura em termos espirituais. Que verdadeiramente Jesus venha ser seu alimento em termos espirituais. Que verdadeiramente Jesus venha ser o Senhor da sua vida em termos espirituais. Que possamos nós viver além do aqui e agora, para que desta maneira estejamos mais perto de Deus. Amém? Sou grato ao Senhor Deus pela sua participação, por você participar conosco desta exposição. Que Jesus te abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.